Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Orbital Pesagem Industrial. Hoje iremos ver dimensionamento de células de carga e impactos. Orbital Pesagem Industrial é representante da WaveTech, então se os senhores precisarem de algum dos itens apresentados aí, estamos à disposição. Aqui coloquei 4 exemplos de células de carga, uma modelo Pancake, uma modelo Share-beam, uma modelo Single Point e uma tipo Z ou tipo S, o pessoal geralmente comenta, né? Célula de carga para tração e compressão, essa a primeira e a última, e essas duas centrais são de cisalhamento. Sempre quando a gente for dimensionar uma célula de carga, a gente deve levar em conta o quê? O peso da estrutura que vai estar sustentado pela célula de carga, ou o peso da estrutura que está sobre a célula de carga, e mais a carga ou a força que a gente vai controlar. A gente tem que considerar os dois itens para dimensionar ela. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é se houver alguma possibilidade de impacto na célula de carga, se tiver a possibilidade de alguém subir sobre esse sistema de pesagem. Então isso também tem que ser levado em conta na hora de avaliar a capacidade máxima dela. O modelo S, a última que a gente vê lá à direita, se for numa aplicação a compressão, ela é uma célula de carga que não é tão resistente às forças laterais. Então, o ideal é que a gente faça o quê? Que a gente dimensione razoavelmente mais a capacidade dela. Exemplo, eu vou controlar 100 kg, coloco uma de 200 kg para a gente não ter problema com manutenção frequente, né? Outra questão que a gente deve sempre pensar é na hora de montar e desmontar esse sistema. Existe a possibilidade de ficar toda a carga somente sobre uma das células de carga? Então também tem que pensar isso na hora de dividir as cargas e dimensionar a célula de carga. Peso morto. O que é peso morto? É o peso da estrutura, do silo, da plataforma vazia, daquilo que está preso sobre a célula de carga ou sustentado pela célula de carga que fica ali de forma permanente. Que a gente normalmente não quer ver esse valor, quer só ver o valor que é adicionado ao sistema de peso ou de força, né? Então, o ideal é que esse peso morto ele não ultrapasse a capacidade de uma das células de carga. É, Principalmente se a gente for avaliar na questão da montagem e a desmontagem do sistema, que sempre há o risco de o pessoal na hora de montar ou desmontar jogar a carga tudo para um lado só. Então, se for possível, viável, é interessante essa dica aí. E eis a grande pergunta, que normalmente o pessoal sempre pede, é melhor 3 pontos de apoio ou 4 pontos de apoio ou de sustentação? Sempre que for viável, sempre que for tecnicamente aplicável, 3 pontos de apoio é melhor. Por que 3 pontos de apoio é melhor? Porque 3 pontos de apoio distribuem a carga, 3 pontos de apoio geram um plano. Então é um sistema que vai ficar normalmente mais barato, mais preciso, mais fácil na manutenção. Às vezes a estrutura ou o processo não nos aplica, não nos permite que a gente utilize com 3. A gente pode utilizar 4, eu vou passar daqui a pouco algumas dicas de sistemas que não é interessante usar 4 pontos, mas 4 pontos de apoio, eventualmente, a carga pode ficar apoiada somente em 2 pontos, gerando como se fosse uma gangorra, o peso ficar indo de um lado para outro. Principalmente se não foi feito um bom ajuste mecânico ao final da instalação, ou às vezes quando é algum tipo de processo que envolve movimentação, ou quando tem líquidos, pode estar ondulando dentro de um silo de um tanque. Aqui, pessoal, temos uma imagem do tanque com 4 pontos de apoio, informando que o peso máximo que ele vai controlar é 5 toneladas, e mostra também a imagem já a questão do esforço que ficou mais concentrado em 2 pés, que pode ocorrer em algumas situações, conforme a gente mencionou no slide anterior. Como é que a gente faz o dimensionamento quando são 2 pontos de apoio? A gente pega a carga máxima e divide por 2, que daria 2,5 toneladas. Por quê? Porque já pensando na pior situação que estaria realmente apoiado somente em 2 pontos de apoio. Mas é importante saber que geralmente todos os sistemas eles têm algum ajuste mecânico que você pode fazer, ou seja, por kit de calço, ou ajustando uma rosca, alguma coisa assim, para você tentar ajustar para que o sistema pelo menos saia com a carga o mais equalizada possível. 3 pontos de apoio no mesmo exemplo, na mesma lógica, dividido por 5 toneladas, eu teria 3 células de carga de 2 toneladas, que é o mais comum no mercado.
Então eu teria uma célula de carga com uma capacidade menor, apesar de eu ter menos pontos de apoio. Eventualmente é um sistema que se torna mais barato e mais fácil de instalar, como eu já comentei antes, né? Acima de 4 pontos de apoio. Acima de 4 pontos de apoio, geralmente o dimensionamento que o pessoal utiliza é pegar a carga máxima e dividir por 3. Tá? Vamos controlar quanto? Vamos controlar 80 toneladas. Se eu dividir por 3, vai dar lá suas 27 toneladas, alguma coisa por aí, né? Como não é uma sala de carga de mercado, usa tudo de 30. Tá? Divide a carga máxima, porque 3 pontos de apoio, teoricamente, é a pior situação que poderia acontecer na estrutura, se for uma estrutura rígida, firme, né? E ficar somente em 3 pontos de apoio. Às vezes o pessoal questiona se numa estrutura quadrada a gente pode utilizar 3 pontos de apoio. Aqui temos um exemplo que demonstra como calcular, né, como distribuir as 3 células de carga. Sempre se deve levar em conta para isso a relação entre as células de carga e o centro de gravidade do conjunto. Né? Então é possível sim, fica bom também. Algumas situações já são mais difíceis, né? Tipo um silo horizontal. Eu pessoalmente nunca vi até hoje um silo horizontal com 3 células de carga. Mas aqui tem um exemplo, que se fosse uma estrutura nova, que fosse preparada para isso, utilizando com 3 células de carga. Mas isso principalmente na questão de líquidos, que não há risco de carregamento de um lado ou carregamento do outro, né? Então é mais para uma questão de líquidos seria. Existem algumas situações que a gente tem uma dificuldade, o problema com carga deslocada. A carga que está fora do perímetro das células de carga. É esse caso aqui. Ó. Aqui temos todo um motor que está fora da área do perímetro das células de carga. Então ele está fazendo o que? Ele está fazendo uma força para baixo aqui, no sentido dessa flecha, forçando o sistema a tentar levantar o outro lado. Às vezes é uma situação que o cidadão tem um eletroímã lá embaixo. Enquanto o eletroímã estiver preso, a situação, o peso dele vai puxar tudo para baixo. Mas se ele largar no chão, ele vai fazer o quê? O peso desse motor aqui vai forçar e ele vai levantar o outro lado. E na hora que ele levantar a carga de novo, ele vai dar uma batida gigante na célula de carga. Já vi clientes tentarem solucionar isso mudando de 4 pontos de apoio, que é o ideal, eu acredito, né, para 3 pontos de apoio. Mas a solução para a situação seria o seguinte, ó, como eu tenho aqui uma carga deslocada do lado de cá, seria fazer o quê? Eu fazer uma baia de contrapeso do outro lado para compensar esse desnível, esse desbalanceamento de carga, para que ele não tente levantar nenhum dos lados na hora que eu baixar ou levantar o que eu estiver sustentando pelo sistema. Ou eu posso fazer, que é aqui, ó, exatamente o que eu comentei aqui, a baia de contrapeso aqui. É a melhor solução para esse caso. Aqui mais algumas imagens para ilustrar o que estávamos conversando. A imagem número 1, a ponte rolante lá normal, sem a carga deslocada. A imagem número 2, a carga deslocada em amarelo e em azul a baia de contrapeso. E a imagem 3, 4, 5 e 6 também seguindo essa mesma sequência ali, né? Sem nada, na 3, com a 4 mostrando o motor deslocado, na 5 mostrando a baia de contrapeso, e na 6 uma imagem, uma vista lateral. Lógico, isso tudo é só um esboço, né, pessoal? Outra situação que não é interessante também. Vamos dizer, eu tenho uma esteira que vai transportar alguns volumes, umas caixas, algo assim. Certo? Primeiro que nessa esteira aqui já também tem uma situação similar com a ponte rolante lá. Eu tenho uma carga deslocada aqui, ó, que vai tentar fazer um esforço na plataforma no outro sentido aqui. Tá? Já está gerando esse esforço, né? Mas não era o foco da apresentação agora. A ideia é a seguinte, se a gente olhar aqui na figura 2, ele está mostrando aplicado com 3 células de carga, teoricamente uma das possibilidades, né? Na imagem número 3, ele mostra a caixa entrando por um lado que não tem apoio de célula de carga, ele só tem a célula de carga central. Então, dependendo do peso dessa caixa aqui, ele está fazendo uma força nesse sentido aqui, onde não tem apoio, e vai tentar levantar o outro lado lá. Então, também nesse caso, eu vejo como melhor botar em 4 células de carga e também, se for o caso, fazer uma baia para contrabalançar essa carga aqui. Um outro exemplo de uma aplicação que não seria interessante 3 pontos de apoio. Vamos tentar imaginar uma plataforma,
retangular, imaginar não, vamos ver o que está aqui na imagem, né? E eu colocasse 3 células de carga, dessa forma que apresentei aqui, ó. E eu pegasse esse Big Bag que mostra aqui em cima, chegasse com uma empilhadeira, algo assim, e botasse nesse lado aqui, ó, que é onde não tem apoio de célula de carga. Então, ele, na hora que eu colocasse aqui, como ele está manco aqui, essa plataforma ele ia afundar aqui e ia levantar o lado de cada estrutura. Então, nesse caso também, o ideal seria 4 células de carga. Questionamento em relação a esteiras muito longas. Às vezes se questiona quantas células de carga eu coloco, 4 ou 6 células de carga. Né? Ou bota, às vezes, a célula de carga não tão na ponta, um pouquinho deslocada aqui em relação ao começo e ao fim, ou eu coloco ela realmente lá na ponta e coloco mais um conjunto de células de carga aqui no meio. Daí, nesse caso, a gente tem que avaliar como foi concebido o projeto. Se ele foi concebido para ser realmente uma esteira mais robusta, para não trabalhar, para não deformar, ou às vezes foi concebido para ser uma esteira mais leve, mais fácil para transportar, algo nesse sentido. Então, o que a gente vai precisar saber? Se na hora que a gente aplicar a carga central, se ele vai trabalhar conforme mostra aqui. Ou seja, apliquei força e ela flexionou. E isso é importante porque daí nos próximos itens a gente vai ver os tipos de aplicação que nós temos aí. Uma primeira aplicação seria com as células de carga tipo S, penduradas. Então a esteira está partindo aqui normal, certo? Mas na hora que a gente aplicar uma carga aqui, ele vai fazer o quê? Vai trabalhar aqui embaixo. Com isso, os suportes e a célula de carga irão inclinar. Ou seja, se ela está inclinada, ela já não está no mesmo ponto que ela estava no momento da calibração. Já vai se alterar os resultados dela. Né, e já pode prejudicar bastante a nossa pesagem. E ele pode ir alterando conforme a carga. Porque vamos tentar imaginar o seguinte, se na teoria quanto mais carga eu colocar na esteira, mais ela flexionar, mais vai inclinar a célula de carga e vai trazer uma variação maior de peso daí. Em outra simulação, a gente está fazendo agora com célula de carga Sherbin. Vamos tentar imaginar que na primeira ideia, com essa Sherbin aqui, ela está presa lá em cima, e o suporte pendurando a esteira aqui. Perfeito? Uma corrente, elos, algo nesse sentido. E na segunda simulação, ela estaria apoiada, a esteira apoiada sobre a célula de carga. Aplicação de força aqui. Então vamos considerar que a esteira também vai flexionar, como a gente mostrou no primeiro exemplo. Então, nesse caso aqui, na primeira condição, que ele está pendurado, conforme ele mostra aqui nessa imagem, aqui tem um pequeno exemplo, o que vai acontecer? Quem vai se inclinar, quem vai se movimentar, é as articulações, a corrente que tiver lá. A célula de carga ela vai continuar nivelada, bonitinha, apesar de que ela vai receber essa força aqui também. Tá? No segundo exemplo, que está ali com a célula de carga como se fosse a esteira apoiada na célula de carga, como mostra aqui nesse exemplo, tá? Ela vai receber esse esforço aqui também, tá? Vai receber essa força na célula de carga ali na hora que ele flexionar a esteira, e vai repercutir na pesagem também, porque é uma força que ela não está desenhada para ler, tá? Aqui é uma imagem com duas formas de aplicar elas, essa célula de carga, ela sendo com o sistema apoiado sobre elas. Aqui nessa primeira imagem do lado esquerdo aqui, é como a gente já mostrou antes, certo? E uma outra forma seria o que? Fixar a célula de carga na esteira, com a ponta da célula de carga somente apoiada na estrutura aqui, nesse ponto. Dessa forma, o que vai acontecer? Na hora que a estrutura flexionar aqui, a célula de carga ela vai inclinar junto. Então, dessa forma, eu vejo como que vai trazer mais prejuízo à pesagem. Além de que, se eu colocar dessa forma que eu coloquei aqui do lado esquerdo, eu vou ter uma borracha no caminho para agir como se fosse um coxim, para absorver parte das vibrações aí do sistema. E na última simulação, com os suportes articulados. Células de carga que já trabalham com suportes articulados e é feita sua instalação com gabaritos. A hora que aplicarmos a força, também vai acontecer esse desvio ali na força, porém, com o sistema de suporte articulado, quem trabalha, quem se desloca é o suporte. Ele se desloca,
a célula de carga permanece exatamente na mesma posição e a aplicação de força em relação à célula de carga também continua perpendicular à célula de carga. Como mostra aqui nessa imagem aqui, ó, aqui embaixo, ó, quem trabalhou foi esse suporte e a força continua no sentido correto, sem causar nenhum agarramento, sem desalinhar a célula de carga, sem nada. Então, num caso como esse que a gente já prevê que vai ter uma flexão, o melhor seria o suporte realmente. Porém, essa flexão também não pode passar de 5 graus de desvio ali em relação à célula de carga, né? Impacto de carga. Impacto de carga, depois vai ter uma apresentação somente para essa parte, porém, como a gente está falando sobre dimensionamento de célula de carga, é sempre um fator importante a gente considerar o impacto de cargas que possa ocorrer. Seja o impacto da carga que estamos carregando, controlando, seja o impacto, às vezes, de uma empilhadeira, de uma paleteira, do operador, das situações que podem acontecer no processo.